Esta noite eu quero pensar rapidamente sobre a visão da glória futura. Como nós devemos viver à luz da glória futura. E eu te peço a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Filipenses, a carta que Paulo escreve à igreja de Filipe. Esta carta que fora escrita por Paulo e Timóteo em torno de 60 a 62 depois de Cristo. E diga-se de passagem, Paulo estava em uma prisão, ainda que domiciliar, mas ele estava em uma prisão, até porque ele apelou, quando solicitado, ele apela para ser julgado pelo, imperador Nero. Então ele é transferido para Roma. E neste cenário, nestas circunstâncias, Paulo escreve juntamente com Timóteo, você pode ver isso no capítulo 1, no versículo 1, assim a igreja. O versículo 6 será a nossa reflexão nesta noite. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor, a tua palavra uma vez mais diante de nós, e fale conosco. Nós te pedimos que o Senhor venha fazer com que esta palavra reverbere dentro do nosso coração, e assim sermos encorajados a viver sob uma visão da glória futura, apesar das circunstâncias presentes. Em nome de Jesus, amém. Filipenses, esta carta por vezes é chamada de epístola da experiência cristã, ou por muitos, epístola da alegria. Por quê? O que Paulo faz aqui, a priori, é simplesmente encorajar condutas da igreja, condutas práticas, do que propriamente oferecer um conjunto de normas e de princípios teológicos. Paulo, ele escreve, apesar da sua limitação do ponto de vista geográfico, mas ele escreve com uma alegria muito grande em seu coração. E essa alegria é característico da vida cristã, porque na vida cristã a alegria não é circunstancial, ela é além da circunstância que nós possamos estar vivendo imediatamente, porque a nossa alegria é uma pessoa, nossa alegria não é sentimento. Pois bem, Paulo está tratando com os irmãos pela qual ele tinha muita afeição. Diga-se de passagem, a forma com que Paulo escreve esta epístola é uma forma bem mais pessoal do que as demais epístolas em que ele escreve. Basta nós considerarmos nesta epístola quão frequente Paulo escreve na primeira pessoa. Nós vamos ver que Paulo, ele revela um lado meio emotivo a despeito daquela igreja que nós não vemos, por exemplo, quando ele escreve aos romanos. Então a igreja em Filipe foi a primeira igreja, segundo os registros, que Paulo ele organiza na Europa, à luz daquilo que nós vemos em Atos capítulo 16, do versículo 12 até o 40. Na sua segunda visita missionária, ou viagem missionária, esta igreja então é organizada, é fundada. Esta epístola, irmãos, trata especificamente do amor que o Paulo tinha a esses irmãos de Filipe. Paulo fala da confiança e da alegria e do amor cristão que precisa existir
no meio do corpo de Cristo. E Paulo fala também sobre a firmeza, que deve ser uma qualidade dos seguidores de Cristo. Seguidor de Cristo precisa ser aquelas pessoas que dizem sim, sim e não, não, porque sabem o que passa disso vem do maligno. Firmeza doutrinária, firmeza na fé, firmeza na promessa, isso precisa ser característico daqueles que esperam Jesus. Até porque, se assim não for, nós podemos num dia estar tão cheios de Jesus e no outro dia estar tão vazio, e vai que ele chega no dia que nós estamos vazios. Percebe que nós precisamos ser firmes. Percebe que circunstância nenhuma pode abalar ou tirar os nossos olhos daquele que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Então a nossa fé em Jesus precisa estar, irmãos, apesar das circunstâncias difíceis que nós possamos estar passando. Percebe que Paulo estava em uma situação delicada, ele era preso. E diga-se de passagem, qual foi o crime do Paulo? Chegam a dizer que ele era perturbador da paz. Por quê? Porque ele só queria, na verdade, pregar Jesus, aquele que liberta. Paulo, seu maior crime foi dizer aos homens que Jesus é aquele que salva, que cura, que liberta, que transforma o ser humano. Mas a despeito da situação ou da circunstância em que ele se encontrava, Paulo estava regozijando. Paulo estava feliz. Talvez você diga para mim, meu irmão, como assim ficar feliz? Passando por luta. Aí eu me lembro do irmão Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Só sabe cantar essa música quem está passando pela prova. E percebe que essa música não é retórica, ela é bem mais pesada do que a melodia tenta nos passar. Então, irmãos, qual é então o segredo para que o apóstolo Paulo, a despeito de todo o sofrimento, ainda encontrava força para ser feliz, para se alegrar? Irmãos, o segredo está na convicção que Paulo tinha a despeito de Jesus Cristo. Aí está o segredo para uma vida cristã próspera, de sucesso. É a convicção de quem é o meu Senhor. Sabe, por vezes nós seguimos o rito da maioria. O que a maioria está gritando, nós estamos seguindo, sem nenhum tipo de convicção de fé. Nós dizemos amar a Deus, mas Ele é sempre a segunda opção na nossa agenda. Nós dizemos servir ao Senhor, mas só quando não há nada mais para fazer. É um amor meio complicado de se explicar. E Paulo está aqui mostrando para nós a convicção que ele tem em Jesus e no Evangelho. Só para que você tenha ideia do que eu estou falando. Só no capítulo 1 dessa epístola, Paulo, ele escreve a despeito de Cristo, repete 18 vezes, você pode contar que eu já fiz essa contagem, 18 vezes ele escreve o nome de Cristo só no capítulo 1, mas irmãos, 6 vezes ele escreve o Evangelho só no capítulo 1, percebe que o Paulo, ele não estava cheio, meu irmão, de tradição, Paulo estava cheio de Deus, na pessoa de Jesus Cristo e de seu Evangelho, e é isso que vai te dar força, quando as circunstâncias adversas bater na sua porta, quando o dia mau bater na sua porta, quando a sombra da morte bater na sua porta, é o que você está cheio que vai transparecer. Por isso, quando você vê pessoa que por tudo e por nada quer se desviar, não quer vir mais na igreja, como se Jesus fosse culpado pela miséria do seu coração, quando você vê isso, é porque dentro de si tem muito pouco de Jesus. Muito pouco de Jesus. Porque Paulo estava, meu irmão, preso, privado de liberdade. Você quer castigo maior? Pergunta para os filhos dos pais que estão presos. Como é
estar vivendo com limitação de liberdade dos pais. Pergunta para marido que tem a esposa presa. Pergunta para a esposa que tem marido preso. E a despeito disso eu nem vou adiantar muito, porque senão... Sabe, Paulo ele escreve nesse primeiro capítulo, no versículo 21, o segredo da sua alegria em meio à adversidade está escrito aqui. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isto é uma maturidade cristã que poucos conseguem conjugar. Paulo está dizendo que o viver, meu viver, é Cristo. Paulo está dizendo, meu irmão, minha amada irmã, que não é mais ele quem vive para si mesmo, que a vida dele agora é feita em torno da promessa do Cristo, e o Cristo ressurreto, porque ele diz que o morrer é lucro, porque ele tem a certeza que o Cristo vivo está e tem um lugar para ele na sua glória. Quantos de nós, irmãos, estaria pronto hoje para ver a glória do Senhor como lucro? Talvez poucos estariam. Mas a despeito de poucos estarem, eu quero te dizer uma grande verdade. Se prepara. Porque o encontro com a glória de Deus acontece num piscar de olhos, num estalar de dedos. Você precisa estar pronto. Por isso, organize sua vida, reorganize sua agenda, veja a lista da sua prioridade. Russell Shedd foi um santo homem de Deus. Ele escreveu algo bastante importante. Ele escreveu assim: as circunstâncias imediatas que circundam um crente não são os fatores que deveriam determinar sua atitude para com a sua vida. Talvez ele tira isso da experiência de Paulo, porque ele percebe que as circunstâncias imediatas de Paulo era de privação, era de dor, era de limitação. Ainda assim, as suas circunstâncias não determinou a atitude, de alguma forma, anticristã de Paulo para com a igreja de Filipe. Paulo sabia que a igreja do Senhor não é culpada pelos seus erros e nem deve ser culpada pelos nossos. Por isso que quando um crente peca, se desvia e quer culpar Jesus, quer culpar a igreja, desaparece e você não sabe da vida do crente, tem alguma coisa de muito estranha com umas fés dessas. De muito estranha, porque percebe, Paulo nos ensina com graça que as circunstâncias que nos circundam não podem ser fatores para determinar nossas atitudes. Você sabe que você é de Cristo. É por isso que, enquanto você é de Cristo, você não precisa desesperar, porque, meu Pai do céu, estão falando mal de mim, estão levantando calúnia contra mim. Problema de quem faz isso. Se você é de Cristo, se você tem a convicção que está em Cristo, meu irmão, segura na mão de Deus e vai. Sabe, Filipenses 1:21, Paulo está nos descrevendo o segredo da vida. Viver bem sem arrependimento, viver bem sem dar ouvidos a coisas que não contribuem para o seu crescimento. Paulo está nos dando aqui o segredo da vitalidade espiritual, meu irmão.
Sabe quando é que começa uma vida próspera cristã? Quando eu começo abrindo mão das tentativas de estabelecer um relacionamento com Deus a partir de mim. Quando eu abro mão do meu ego. Quando eu abro mão dos meus apetites pecaminosos. Quando eu estabeleço um relacionamento com Deus em base de da cá, toma lá. Quando eu começo a servir ao Senhor, como cantou o irmão, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Quando eu começo a servir a Deus, não por aquilo que eu possa receber dEle, mas por tudo aquilo que Ele já fez por mim, e pela esperança que há no meu coração, que Ele coloca por meio do seu Espírito Santo, de que se eu partir hoje, eu vou estar com Ele. Quando eu começo a servir a Deus com os olhos nele, irmãos, percebe que Paulo está nos ensinando é que Jesus é que precisa ser a fonte da nossa vida, da nossa força, da nossa alegria. Percebe que Paulo não coloca absolutamente nenhum tipo de religiosidade vazia na sua esperança da glória. Ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo se despe totalmente, irmãos, de tudo aquilo que é preconceito a despeito da sua própria organização de fé, e ele se instala, se mergulha, se aprofunda naquilo que é a esperança que o Senhor Jesus nos dá. Por isso que vale a pena viver para Jesus Cristo. Viva a sua vida para a glória de Jesus, porque os dias são do fim, e você e eu não teremos mais oportunidades depois que os nossos olhos fecharem para esta realidade do mundo, porque amanhã pode ser muito tarde. Cristo é o Redentor eficaz. Por isso, quer vivamos, quer moramos, façamos tudo para a glória de Cristo Jesus. Tudo para a glória de Cristo Jesus. Sabe, nós quando olhamos para a nossa vida cristã, nós sempre lidamos com dois parâmetros. O primeiro é olhar para a nossa vida à luz daquilo que eu chamo de antinomianismo. Ou seja, olhar para nós mesmos como se venha como está, fica como está, continue como está, porque nós estamos na graça. Sem nenhum tipo de adequação moral ou espiritual. Uma vida totalmente à la volonté. Isso para um grupo de gente que, sobre o pressuposto de estarmos na graça. Mas existe um outro grupo que vive baseado em legalismo, em tradicionalismo, em que eu preciso fazer para ser aceito, eu preciso fazer para que Deus me dê, eu vou para a igreja porque eu quero receber minha bênção. Quantas pessoas a gente escuta dizendo isso? Eu vou na igreja, irmão, porque eu preciso de uma bênção. E tem outros que choram para receber a bênção. Tem uma musiquinha que fala sobre isso, que chora para a bênção chegar. Essa musiquinha teologicamente não está muito correta, principalmente à luz dos nossos princípios batistas. Então, irmão, o que Paulo traz à nossa compreensão é a forma correta de nós olharmos para a vida. E é isso que eu quero pensar com os irmãos nesta noite. E eu quero apontar 5 verdades aqui sobre esta graça perseverante que Paulo nos ensina à luz de Filipenses capítulo 1 e o versículo 6. Primeiro, irmãos, Paulo nos encoraja a uma verdadeira adoração. Uma adoração centrada em Deus. Paulo começa dizendo assim: estou plenamente certo. Estou plenamente certo. A palavra usada no grego é theos, que significa convicto. Paulo estava seguro, Paulo acreditava piamente
A ideia de Paulo, e que ele queria passar aos irmãos de Coríntios, ou de Filipos, é que eles precisavam entender que nada faltaria da parte de Deus para que a obra na vida deles fosse completa. Da parte de Deus, meu irmão, minha amada irmã, nada falta para que a sua vida seja um sucesso espiritual. O que você precisa entender, queridos e queridas, é que Deus, desde o primeiro momento em que você, reconhecendo o seu pecado, se arrependa, Deus inicia uma obra totalmente completa. Não falta nada para que Ele complete na sua vida. Então eu e você precisamos depender dEle. Esta é a confiança que Paulo quer transmitir aos irmãos. Percebe que esta confiança não é só pelo zelo que os irmãos mostraram para Paulo, de uma forma abnegada, abraçaram a fé. Você pode ver isso no versículo 5, quando ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O versículo 7 ele vai dizer: foste participante da minha graça, tanto nas minhas prisões e na minha defesa e confirmação do Evangelho. Paulo não estava convicto por causa do zelo dos irmãos, a despeito de estarem perto dele. Paulo estava convicto porque a obra da salvação é uma obra de Deus e não do homem. Paulo estava convicto porque a obra de Deus é uma obra que Ele mesmo efetua na nossa vida. É por isso que a transformação é o processo. É por isso que a jornada de fé é um processo. É por isso que todos os dias nós precisamos negar a nós mesmos e recorrer ao nosso Senhor. É por isso que nós precisamos depender do Senhor. Porque a fidelidade de Deus é uma bênção, mas uma bênção abundante na vida daqueles que são fiéis e dependem dEle. Irmãos, nós somos muito infiéis para com Deus. Todos nós. Mas Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 2,13, que ainda que nós mantermos infiéis, o Senhor permanece fiel. Mas sabe por quê? Só porque Ele não pode negar a si mesmo. A fidelidade de Deus é só porque Ele não pode negar a si mesmo. Porque se a fidelidade de Deus dependesse da nossa fidelidade, talvez a gente cantaria que nem aquela mulher: onde estaria eu? Onde você estaria? Se o relacionamento com Deus, de Deus para nós, fosse a proporção do nosso relacionamento com Ele. Paulo escreva em Filipenses 2,13: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Percebe que é a vontade de Deus. A adoração real é a adoração que visa a glória do Senhor. Irmãos, a nossa própria adoração, ela não pode ser meio e fim nela mesma. O que a gente canta, o que a gente oferta, não pode ser concebido por nós como a garantia de que Deus está muito feliz e que Ele já abriu a porta do céu para nós. A nossa forma de viver diz muito quem é o nosso Deus. Quem é o centro do nosso coração. Então percebe, irmãos, que a convicção de que Cristo Jesus é o nosso Salvador precisa nos impulsionar a uma adoração centrada nele. Uma adoração cujo todo louvor é para o Senhor. É por isso que Paulo, ele escreve em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele pôs a glória eternamente. Então, talvez seja na hora da gente parar e começar a pensar um pouco sobre quem tem recebido glória em nosso viver. A forma com que nós caminhamos. Quem recebe glória dos nossos passos?
John Piper escreveu que não podemos enriquecer a Deus e por essa razão sua glória resplandece mais esplendidamente, não quando tentamos satisfazer a necessidade dele, mas sim quando nos satisfazemos nele como essência de suas obras. Percebe, meu irmão, que a sua vida, a despeito de tudo, é uma vida que precisa dar glórias ao Senhor Jesus. Seus relacionamentos, suas decisões, seus apetites, suas escolhas, precisam dar glória a Deus. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que a segunda verdade me faz admirar a minha própria salvação. Percebe o que Paulo continua dizendo? Aquele que começou a boa obra. Isso é maravilhoso. Paulo está querendo mostrar que aquele que é o iniciador da obra é aquele que aperfeiçoa os crentes. O grande problema dos nossos dias é os crentes acharem que eles se aperfeiçoam. E isso faz com que os crentes começam a degladiar-se para saber quem é mais santos, quem é mais perfeitos. E aí começa uma confusão louca na vida dos crentes, porque os crentes estão achando que eles são o consumador da sua própria fé. O que Paulo está, de alguma forma, dizendo para os irmãos é que a fonte da confiança do cristão precisa ser Cristo. É Ele que começou a boa obra. A salvação é uma realidade alta demais para ser obtida pelos méritos humanos, irmãos. O que Paulo está dizendo é que a intervenção divina na vida do ser humano é que depende a sua salvação. É Deus por nós. Haja vista quantas pessoas que você conhece, que diz até que crê em Deus, que diz até que ama Jesus, e vive uma vida miserável, longe de Jesus. A despeito de ter tantos bens, mas vive miserável, porque querem agradar a Deus, ou na verdade, têm como sinônimo de Deus se agradar deles, as posses que têm, os status que têm. Meu irmão, minha amada irmã, nós somos limitados, nós somos deliberadamente incrédulos, e precisamos de Jesus, esse que começou a obra para nos sustentar na caminhada até o término dela. Ele começou a obra em cada um de nós, Ele continuará realizando a obra em cada um de nós, e somente Ele há de concluir a obra que iniciou, e esta obra será concluída quando você olhar para a face dEle. Enquanto você estiver aqui, é oportunidade para se consertar todos os dias. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós não estamos prontos para encontrar Jesus. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós não estamos prontos para nos colocar a despeito de qualquer outro crente ou ser vivo sobre a face da terra que não concorde conosco. Enquanto nós estivermos aqui, é uma oportunidade que Deus está nos dando de alinhar os nossos passos com a sua vontade. Entender que a nossa vida em Cristo é um milagre, é tudo o que Paulo está querendo explicar. Porque o que ele está dizendo é que o Senhor, Ele começou uma obra. Dito de outra forma, esta obra que é a salvação foi iniciada, foi dada por Deus. Nós não ganhamos, nos foi dado. Sabe qual a diferença nisso tudo? É que muitas vezes a gente acha que nós ganhamos a salvação, e aí a gente vai trabalhar para ela. Aí você tem que cumprir, pagar promessas para que seja salvo. Você tem que doar, ser um bom doador para ser salvo.
você tem que fazer muitas obras de caridade, você tem que ser uma pessoa muito influente. Meu irmão, a salvação não ganhamos. Ela nos foi dada. Nós não merecíamos. Foi simplesmente uma ideia de Deus. Em Jesus Cristo nos deu a salvação. Nós podemos ver lá em Efésios capítulo 2, Paulo diz que não vem da obra. Então, irmãos, nenhum de nós pode ostentar o título de eu sou salvo por causa do meu suor. O meu nome está escrito no céu por causa do meu muito fazer. Cansei-me de tanto trabalhar para os céus, o meu nome está lá. Não, se essa for a sua mentalidade, ele não está, a bem da verdade. Porque não é mérito. A salvação é uma dádiva, você ganhou e você precisa honrar. A bem da verdade, não há absolutamente nada em nós que pudesse fazer Deus nos dar a salvação como um ganho e não como um presente. Deus fez tudo para que por toda a eternidade você e eu desejássemos ser o troféu da graça de Deus. Ele fez-nos para si. É por isso que a nossa vida cristã precisa comunicar. E lembre-se, quando na sua caminhada você parece aos seus olhos que não está tendo progresso, quando parece que todo mundo está desenvolvendo e você não está desenvolvendo, quando parece que o pecado está te perseguindo de tal maneira, eu quero que você lembre de algumas coisas. Primeiro, Deus não desiste de você, apesar de você. O Senhor, Ele promete concluir a obra que começou. E diz a palavra que Ele é fiel e justo para cumprir o que promete. E se Ele disse que vai concluir, a sugestão para você é: abrace esta promessa. Mergulhe-se na palavra de Deus. Viva a comunhão dos irmãos, porque é o corpo de Cristo. Segundo, lembre-se das promessas e da provisão de Deus. Talvez nesse preciso momento você possa estar passando por algum tipo de situações adversas. Mas se você parar e contar as bênçãos que já aconteceu na sua vida, talvez vão te faltar dedos para você contar as bênçãos. Eu não sei porquê nós temos uma dificuldade de fazer esse exercício quando o dia mau chega diante de nós. Quando o dia mau chega diante de nós, nós desesperamos de tal forma que esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida até hoje. Mas pense, aquele que começou a boa obra, irmãos, Ele é o mesmo e é o fiel, que te proveu ontem e que te proverá hoje. Não permita que a situação que você viva hoje roube a sua alegria de conhecer a Deus em Cristo. Não permita que o seu pecado te afaste de Deus, pelo contrário, faça dele uma ponte para chegar mais perto do Senhor em arrependimento e entrega total. Tem pessoas que pecam e quando pecam, correm para longe de Deus. Como que se conseguissem achar o perdão fora de Deus. Davi nos ensina algo sério sobre isso. Davi, quando pecou e foi alertado, ele não correu de Deus. O seu pecado o fez chegar mais perto do Senhor. Talvez por isso, Deus disse que Davi é um homem segundo o seu coração. Já diria sobre aquele que começou a boa obra em nós, uma música bem antiga que dizia assim: eu não sou o que eu quero ser e não sou o que serei, mas dou graças a Deus que não sou o que fui. Que maravilha! Que maravilha! Irmãos, nenhum de nós está onde deveria estar, mas graças a Deus que nenhum de nós está onde começou.
Louvado seja o Senhor. Que nós possamos continuar. Terceira verdade que nós aprendemos aqui nesse texto é uma advertência contra desejos triviais. Olha o que ele diz: a boa obra começou não por nós. Ninguém é salvo pelas boas obras, irmãos. Efésios capítulo 2. Então a salvação é boa obra de Deus e não sua. É Deus fazendo, e somente Ele é bom, diga-se de passagem. E somente Ele pode produzir algo bom em nossa vida. É por isso que já diria um irmão: tudo aquilo que é ruim é meu mesmo, mas tudo aquilo que é bom em mim é Deus. Muitas das vezes, aquilo que é bom nós queremos para nós, e aquilo que é ruim a gente aponta para o outro, como que o outro é a causa do nosso ruim. Pense na maturidade desse indivíduo quando diz uma coisa como essa: sobre a minha vida, tudo que é mal, eu é que estou produzindo. Agora, tudo que eu faço que é bom, pode ter certeza que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o Senhor Jesus. Irmãos, a boa obra da qual iniciou o nosso Senhor por nós, essa é que é a nossa segurança. Nós somos e estamos seguros em Cristo porque é Ele que começou a boa obra. E essa boa obra do Senhor não começou hoje, começou desde o Éden. A boa obra do Senhor começou quando nós fomos eleitos. Paulo escreve isso em Efésios 1:4, como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Percebe que a boa obra de Deus não começa quando você nasceu. A bem da verdade, só revela o quanto Ele já pensava em você antes de você nascer. A boa obra já estava sendo idealizada e realizada. A boa obra começou pela redenção do sangue de Cristo. Efésios 1:7, em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua obra. A boa obra do Senhor, ela começa quando o Senhor faz essa chamada para nós. E Paulo escreve isso em Gálatas 1:15-16. Mas quando Deus, ou quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, percebe? Ele chamou cada um de nós ainda no ventre da nossa mãe. Sabe, eu tenho particularmente um episódio na minha vida sobre esse texto, muito particular. Em um tempo de angústia, em um tempo agudo, de tensão, de limitação em minha vida, em que eu desejei uma jornada longe de Jesus, uma pessoa que eu não conhecia, mas na verdade nunca cheguei a conhecer. Me ligou e simplesmente disse, e somente disse: Gamaliel, eu te escolhi ainda no ventre da sua mãe, e você fará executar todos os meus desígnios. Nunca mais falei com essa pessoa. Nunca mais, a primeira e a última vez. E sabe o que aconteceu? Meses depois, com essa pessoa, o Senhor o tomou para si. Mas antes do Senhor o tomar para si, foi isso que o Senhor falou comigo. Paulo se alegrava
em saber que Deus continua a operar na vida dos seus irmãos em Corinto ou em Filipos. Eu estou falando tanto em Corinto porque nós vamos estudar Corinto. Nós vamos começar a estudar Corinto. Então percebe, irmãos, que a verdadeira base para a segurança do cristão está em confiar que Deus está fazendo uma boa obra em nossas vidas todos os dias. Quarta verdade que nós extraímos desse texto: enche-nos de esperança. Olha o que ele diz: há de completá-la. Aquele que começou a boa obra há de completá-la, há de aperfeiçoá-la. Ei, meu irmão, presta atenção. Você não está gostando do fruto que você está produzindo? Não se preocupe, você vai ser aperfeiçoado com o andar da carruagem, porque é uma promessa. O Senhor está prometendo que é Ele que vai aperfeiçoar, vai levar ao seu término. Só não desista da caminhada, só não abra mão de Jesus, só não abra mão da Bíblia, só não abra mão da fé. Porque se você permanecer até o fim, você vai ser aperfeiçoado e estará no banquete que nos aguarda na glória do Senhor Jesus. Mas se você parar no caminho e começar a olhar muito para as circunstâncias, talvez as ondas poderão começar a querer te engolir, como tentaram engolir Pedro. E elas são terríveis, elas engolem mesmo as pessoas. Sabe, irmãos, todas as coisas da nossa vida precisam se relacionar com Deus. Tudo. Porque Ele vai nos aperfeiçoar. É por isso que eu quero que você entenda que não há absolutamente nenhum aspecto da sua vida que Deus não esteja extremamente importante para participar. Não há absolutamente nada em você que Deus quer que você se governe. Tudo em você, Ele tem um propósito e Ele quer terminar. Por isso que Paulo ele escreve em Efésios 1:11 que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Entender e viver isso é transformador. É transformador, meu irmão. Porque a gente começa a perceber o mundo a partir de toda a sua miséria como que não vai nos consumir. Porque se nós estamos vivos a despeito ou apesar do mundo, Deus tem um propósito. A minha esperança não está fundamentada em meus feitos, nem nos feitos do mundo, mas nas promessas daquele que começou uma boa obra. Por quê? Porque Ele virá. Ele virá. Porque Ele diz em João 14, que Ele foi preparar lugar e Ele virá para nos levar. Por isso eu preciso, irmão, confiar na promessa dEle, deste que começou a primeira obra. Porque Ele é todo poderoso para fazer, irmãos, infinitamente mais. Próprio Ele chega a dizer em Mateus 28 que todo o poder lhe é dado no céu e na terra. Eu preciso confiar nele porque Ele tem um propósito maior do que os meus. Porque o desejo dEle é que onde eu estiver, eles estejam também. Alguém disse, irmãos, que o progresso espiritual genuíno é o fundamento no que Deus fez, no que Deus faz e no que Deus fará. Sabe, irmãos, Deus tem todo o interesse de erguer a sua vida. Deus tem todo o interesse de no final servir-te. Deus tem todo o interesse de no final abrir as portas e te dizer: bem-vindo, bem-vindo. Meu irmão, como a gente gosta de ouvir essa expressão quando você sai da sua casa para algum lugar, para algum destino. Receber um bem-vindo
por vezes é a única palavra que em meio à jornada tão cansativa, você deseja alguém, ouvir de alguém. Porque um bem-vindo, ele nunca vem sozinho. Um bem-vindo vem logo depois com: sente-se, quer uma água, quer um café, irmã André, quer uma feijoada. Sempre o bem-vindo vem acompanhado com isto. Então percebe, viva nesse mundo como quem está caminhando para ouvir um bem-vindo, amados do meu Pai. Viva, irmãos, negando a si mesmo. Viva desta maneira, abnegada, para o bem-vindo que você ouvirá. Por último, quinta e última verdade que nós podemos extrair deste texto é que Deus triunfará no final. Paulo termina dizendo que tudo isso acontecerá no dia de Cristo Jesus. No dia de Cristo Jesus. Meu irmão, a crença do apóstolo Paulo não está na fidelidade dos irmãos de Filipe. Vocês perceberam? A fidelidade, ou na verdade a crença de Paulo em que Deus há de triunfar, está exatamente na fidelidade de Deus. Esse mesmo Deus que diz simplesmente que o seu conselho permanecerá em pé e fará a sua vontade pela boca do profeta Isaías. Então, meu irmão, minha amada irmã, no dia do Senhor, pela obra que Cristo fez em nós seremos completos. Pela obra que o Espírito Santo de Deus faz através de nós haveremos de ser completos. E pelo plano eterno de Deus em nós haveremos de ser completos. É por isso que nós precisamos depender do Senhor. Amar mais a Deus. Porque Deus está agindo no nosso meio, pela sua infinita graça. Por isso o meu conselho para você é: não olhe para trás. Quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de pertencer a Deus. Não sou eu que digo, é a palavra do Senhor. Sabe, olhe para frente. Perceba que você vai ser aperfeiçoado. Perceba que Deus destinou você e a sua casa para que vocês avancem, para que as riquezas abundantes de Deus sejam manifestas na sua vida. Eu falava com alguém nessa tarde, lá em Iguaibi. É qualquer coisa, irmãos, de muito inconsequente alguém dizer que está bem com Deus, mas não está bem com a igreja. É uma mentira do mais alto calibre. Porque a igreja é corpo de Cristo. Como você está bem com a cabeça e não bem com o corpo? É incongruente esta afirmativa. Ela não fecha. Por isso ama a igreja de Deus. Deus morreu pela sua igreja, através de Jesus Cristo. Ame a igreja de Deus apesar dela. Até porque você faz parte dela. Então, se ela não está como deveria, talvez a culpa fosse sua ou minha, que fazemos parte dela. Então não venham culpar a igreja de Jesus. E muito menos venha dizer que está bem com Deus, não estando bem com a igreja. Não servindo a igreja, não se comprometendo com a igreja. A igreja é valiosa para Jesus. Lembre-se, irmãos, vocês foram escolhidos para participar do corpo de Cristo, ou seja, serem membros da igreja. Eu diria àquele senhor: a única forma que nós temos de servir a Deus é servindo o próximo. Porque a graça de Deus se manifesta na vida do próximo. O céu não abre para você subir numa escada até lá em cima e servir a Deus. Serviço a Deus é aqui, com aqueles que são salvos em Cristo Jesus, ou seja, a igreja de Jesus.
Então nós precisamos desejar trabalhar para a igreja do Senhor. Todos nós. Devemos dedicar, irmão, gradualmente a nossa vida para exibir a beleza e a santidade de Deus. Percebe que tem a ver com Deus. Paulo, ele chega a dizer, irmãos, que aquele que começou a boa obra, ele há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo está querendo nos encorajar é a confiar completamente em Jesus. Porque, irmãos, a única coisa que realmente tem valor é uma fé dependente de Jesus. Você pode fazer e viver da forma que quiser. Se não depender de Jesus, se a sua fé não estiver em Jesus, no final, você perceberá que só perdeu tempo. Mas se você estiver firmado em Senhor Jesus, participando perseverantemente desta graça, Deus vai operar na sua vida todos os dias, dia todo, porque Ele opera para a glória do seu nome. E Ele quer fazer isso na sua vida, na sua família, na sua casa. Só depende de eu e você alinharmos aquele que começou a boa obra em nós. Tenha plenamente como certo, irmãos, porque fora isso que Paulo escreveu, plenamente convicto de que Jesus, que começou a boa obra, Ele vai concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Talvez esse é o momento em que você baixe a sua cabeça e fale com o seu Senhor sobre a sua jornada e sobre o desejo de que Ele complete a obra na sua vida. Talvez esse é o momento de você falar com Deus, pedindo ao Senhor que oriente seus passos, pedindo ao Senhor que te ajude a viver uma vida esperançosa, na completude e no aperfeiçoamento que virá dEle, quando os nossos olhos fecharem para esta realidade de mundo.